Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre os 5 jogos mais marcantes do estádio do Pacaembu, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu enfim estou de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que agora a gente está com aquela meta ousada de chegar a 3 mil inscritos até o fim do ano. Se exatamente curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia, rapidinho, você acabou o vídeo aqui, vai para lá, deixa seu like e é nóis. E hoje eu vou falar sobre uma grande rivalidade que não é muito abordada pela mídia do eixo sul-sudeste, mas que vem crescendo bastante nos últimos anos. Trata-se do tenso duelo entre Atlético Goianiense e Goiás, conhecido como o Clássico do Equilíbrio. Chegou a hora de um dos clássicos mais pedidos por vocês aqui nos comentários e tal, então justamente por conta disso eu não vou enrolar muito nessa abertura e vamos logo pro vídeo. E começando logo com uma curiosidade, né, eu não sei se vocês sabem, mas a fundação dos dois clubes que eu vou falar aqui hoje está diretamente ligada ao estado de Minas Gerais. Sério? Como assim? Calma que eu vou explicar. Enquanto de um lado nós temos o Atlético Clube Goianiense, fundado no dia 3 de abril de 1937, que teve o nome inspirado em outro Atlético, o Atlético Mineiro. De outro nós temos o Goiás Esporte Clube, nascido um pouquinho mais tarde, no dia 6 de abril de 1943. E que utiliza as cores verde e branco nos uniformes porque as primeiras camisas utilizadas foram doadas justamente pelo América Mineiro. E o primeiro encontro entre eles aconteceu justamente no mesmo ano da fundação do Goiás, um pouquinho mais tarde, no dia 8 de agosto daquele ano, no Estádio Olímpico da cidade. Só que para esse jogo o clube esmeraldino ainda não tinha recursos, não tinha uniforme para entrar em campo. Foi aí que apareceu o Coelho de Minas e doou algumas camisetas, na cor verde com listras horizontais brancas. E olha que o duelo acabou com goleada do Dragão por 5-2. Vendo esse primeiro resultado entre eles, deve estar pensando que o início das duas equipes no futebol foi completamente diferente. E foi mesmo, enquanto o Atlético foi pioneiro e bastante vencedor, conquistando logo 6 taças até 1960 e brigando cabeça a cabeça com o clube Goiânia pela soberania do estado, o Goiás sofreu. Por mais de 20 anos o clube permaneceu pequeno, sem dinheiro e ainda tímido perto dos times grandes do estado. Para vocês terem uma noção, entre as décadas de 50 e 60, o Goiás era chamado jocosamente pelos rivais de Clube dos 33. Pequena brincadeira de que seria esse o número de torcedores do clube. E além dessa fama de impopular, o clube também era considerado perdedor. Afinal, o primeiro título só veio em 1966. Só que depois disso a ascensão do Alviverde foi meteórica. Durante a década de 70, os esmeraldinos conquistaram 4 estaduais e ainda em 73 disputaram o primeiro Brasileirão da era moderna. E naquela edição, a 13ª colocação até que foi considerada bem aceitável. Mas o grande destaque mesmo veio numa partida contra o Santos de Pelé no Pacaembu, um dos grandes embates da história do Alviverde, onde o Goiás perdia por 4-1 e a vitória paulista já parecia certa, tanto é que o astro do futebol, o Rei Pelé, foi substituído no início da segunda etapa. Mas faltando apenas 15 minutos, o Goiás foi lá e arrancou o empate em 4-4. Aí quando os santistas desceram pro vestiário, o Pelé já tinha até tomado banho e tal, quando ele ficou sabendo do resultado, ele achou que até se tratava de uma brincadeira. Enquanto isso, o Atlético viu sua frequência de títulos dar uma bela diminuída, conquistando apenas uma taça na década. E agora quem brigava de fato pela hegemonia do estado eram Goiás e Vila Nova. Eis que chega a década de 1980, quando o equilíbrio marcou presença tanto no âmbito estadual quanto no nacional. Enquanto no Goiano os dois clubes conquistaram títulos, com o Atlético quebrando um jejum de 15 anos em cima do Goiás, mas depois também perdendo algumas finais para o rival. Já no Brasileirão da Série A vieram os primeiros encontros entre eles. E foram 2 empates em 86, o primeiro em 1-1 e o segundo em 2-2. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar na história da rivalidade. Em 1990 o Dragão conquistou o primeiro título nacional de um clube goiano e foi na Série C em cima do América Mineiro. Mas na temporada seguinte as coisas se desajeitaram tal, e o clube voltou para a 3ª divisão. Enquanto isso, o Goiás começou sua ascensão nacional. Primeiro com o surgimento de nomes como Túlio Maravilha e depois com acesso à elite do nosso futebol. E o dono da melhor estrutura de futebol no Centro-Oeste conseguiu logo no seu 2º ano seguido na elite
uma vaguinha para a semifinal do Brasileiro, se tornando a única equipe goiana a ter chego até essa fase. Mas acabou parando no futuro campeão Grêmio. Aí depois alguns dos principais nomes da equipe naquela ocasião acabaram sendo vendidos e tal, e 2 aninhos depois, em 98, o clube esmeraldino acabou rebaixado para a Série B. Mas ao contrário do rival, ele ficou pouco tempo lá, e já com uma nova geração surgindo aí, lideradas pelo atacante Fernandão, faturou logo o título da segundona, subindo de divisão. Nisso a crise do Dragão só aumentava. Em 2000 o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano pela primeira vez na história. E no ano seguinte, tamanha dificuldade financeira teve seu estádio demolido para a construção de um shopping. Se de um lado os rubro-negros começaram os anos 2000 em baixa, de outro era só festa pro lado verde, com o Goiás se consolidando como um dos grandes clubes do país e a tal torcida dos 33 se firmando sem sombra de dúvidas como a maior do estado. Nessa década o Goiás conquistou 5 estaduais, 2 Copas Centro-Oeste, além de ter feito boas campanhas tanto em campeonatos nacionais quanto internacionais. Nesse período também o clássico entre Goiás e Vila Nova acabou subindo de patamar, se tornando o principal do estado, com a rivalidade entre esmeraldinos e colorados permanecendo até hoje como a maior, por conta também da péssima fase do Dragão. Só que isso tudo começou a mudar em 2006, tanto para o Atlético Goianiense quanto para a história desse clássico. Primeiro com a volta à elite e mais uma decisão no campeonato estadual, vencida pelo Goiás. Depois dando o troco em 2007 e quebrando um jejum de mais de 19 anos sem títulos. Aí na temporada seguinte veio o bi da Série C e depois mais uma final contra o Goiás. E o clube esmeraldino tinha a vantagem do empate na soma dos resultados por ter feito melhor campanha geral. Ainda assim, deu o Atlético no jogo de ida com vitória por 2-1. Mas na volta com gols de Arley e Felipe, o Verdão faturou a taça. Só pelo Gil, chega sozinho na cara do Márcio, ainda com o Felipe, disparou pro gol. Só que menos de uma temporada depois veio o troco do Dragão, agora na semifinal, onde superior desde o início do campeonato, o Atlético venceu e depois conquistou o título numa final inédita contra o Santa Helena. O Atlético, Márcio Gabriel, Elias, Márcio Gabriel, é a chance do quarto, bateu e gol! Golaço! E gol com Márcio! Gol com Márcio! Gol de categoria de um jogador que joga! E para completar a festa, ele ainda viu o rival ser rebaixado para a Série B e depois ficar com o vice da Sul-Americana. Depois de fazer uma campanha histórica, vencendo o Palmeiras na semifinal na casa do adversário, mas perdendo nos pênaltis para o Independente da Argentina. Aí o Dragão também foi campeão em 2011, faturando um inédito bicampeonato. Já que com a vantagem do empate, o time ergueu a taça após 2 placares por 1-1. Sendo que no segundo jogo o Goiás conseguiu um empate no finalzinho e deixou os últimos minutos mais dramáticos. Terminar, o Marcão vai tentar a última, Diogo Campos, no momento que vai... Pita o árbitro! Campeão em 2011, invicto Paulo César Guzmão. Apenas 2 empates durante 25 jogos. É festa rubro-negra em Goiânia, festa rubro-negra no Serra Dourada. O Atlético agora volta às atenções. Com isso, se ele não voltasse a faturar a taça em 2012, o Goiás, que é o maior campeão do estado, ia ter que ver um tricampeonato consecutivo do rival. E mais uma vez, os 2 times de Goiânia dominaram o campeonato e se encontraram na decisão, onde a vantagem pelo empate pesou. O Verdão jogava outra vez por 2 resultados iguais, mas o empate saiu apenas no fim do segundo jogo com um belo gol de Ramon, quando o meia recebeu o lançamento de Rafael Tolói, dominou no peito e finalizou sem deixar a bola cair. Ramon dominou, girou pela esquerda no canto! Serra Dourada. O Goiás insistiu e o... Mano, e só
só dava Atlético e Goiás. Tanto é que na final de 2013, mais uma vez entre os dois rivais, o Dragão deu toda a pinta de que ia quebrar esse negócio de vantagem por empate e tal. Já que depois da igualdade no jogo de ida, o zagueiro Ednei e o lateral William Matheus abriram 2-0 pro rubro-negro. Mas já no fim do confronto, o time esmeraldino encontrou forças para empatar com Walter e Neto Baiano. E o placar de 2-2 deu mais um título ao Goiás. O tempo vai passando, 39,5. Aí o Ramon levantou na área. Olha o Walter, dominou, bateu. A bola vai pra fora. E ainda não saiu não. É presente ali na grande área, rolou atrás, bateu. Mas quem não se lembra da decisão de 2014? Lá estavam mais uma vez rubro-negros e esmeraldinos, com mais uma vantagem do empate para a equipe verde. E no apagar das luzes, o zagueiro Lino evitou o que teria sido o 9º empate consecutivo no clássico e deu muito mais do que uma vitória para o Dragão. Afinal, o gol aos 49 minutos do segundo tempo quebrou a invencibilidade do Goiás na competição e deu o título ao time rubro-negro. Párcio vai para a área, fica dramático o jogo no Serra Dourada. Pedro Bambu na cobrança do escanteio, o Atlético precisa de um gol. Lino chacoalhou! É campeão! É campeão! É campeão o Dragão! Lino de cabeça! Subiu mais que todo mundo! Pode vibrar! Depois disso, o Goiás se recuperou no estadual e faturou as taças de 2015, 2016 e 2017. Mas agora sem o Dragão chegar na final. Lembrando que na disputa desse ano foi o Verdão que não deixou, o Atlético chegar, já que ele eliminou o rival na semifinal. Só que quando o assunto é competição nacional, aí as coisas mudam um pouquinho de patamar, já que é o Atlético quem disputa a Série A, enquanto o Goiás está na Série B. Mas é o que tudo indica, os dois voltarão logo a se enfrentar lá já na temporada seguinte, porque o Atlético está praticamente rebaixado e o Goiás vai ficar na segundona. Aí antes de encerrar essa parte, eu não podia deixar de falar sobre duas das mais polêmicas transações do futebol goiano. A primeira é do goleiro Márcio, artilheiro que tinha tudo para ser ídolo máximo do Atlético, mas que decidiu se transferir ao rival Goiás. E a segunda, o inverso, do nosso gordinho artilheiro Walter, que reapareceu pro futebol no Verdão e tinha tudo para brilhar por lá, mas decidiu ir logo pro Dragão. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é verde. Começando pelas conquistas regionais, a gente tem um equilíbrio forte no extinto torneio início, com 7-5 para o Goiás. Já no Campeonato Goiano, aí a vantagem alviverde fica mais folgada, com 27-13. Já a nível nacional, enquanto o clube esmeraldino possui 2 taças da Série B, o Dragão possui uma da segundona e 2 da Série C. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem permanece com as mesmas cores. No total são 238 partidas, com 100 vitórias do Goiás, 77 do Atlético, além de 61 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar 2 decisões bem recentes do estadual, que marcam muito bem essa nova fase acirrada do clássico. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante que eu separei para hoje é justamente aquele do início dessa nova fase, dessa rivalidade mais acirrada e tudo mais. O ano era 2006 e o Dragão estava de volta à elite depois de 3 anos longe. Com nova diretoria e reformulado tanto dentro quanto fora de campo, o Atlético veio forte para a competição desse ano, vencendo o Goiás na primeira fase e atuando melhor nas 2 partidas da final. Mas como ele não conseguiu fazer nenhum gol, acabou pagando caro. Tanto é que no segundo jogo da decisão acabou vendo o Nonato marcar para o Goiás e dar o título ao Verdão.
Já o segundo duelo marcante de hoje aconteceu menos de um ano depois do primeiro e foi o ano do troco do dragão. E depois de os dois terminarem a primeira fase como líderes do grupo A, o Atlético em primeiro e o Goiás em segundo, eles acabaram passando na semifinal por Itumbiara e Vila Nova, até decidirem o campeonato de uma forma bem equilibrada e bem sofrida. Afinal, o empate que já havia marcado presença no primeiro jogo persistia no placar até os minutos finais do duelo, quando o Anailson pôs fim a um jejum de 19 anos sem conquistar o campeonato goiano. Então chute alto no ângulo, golaço, Atlético 2-1, festa da torcida atleticana, o Dragão se aproxima do título. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Para não deixar o vídeo mais longo do que já tá, vou encerrar por aqui. Como é de praxe aqui no final, eu vou deixar... as playlists do canal. E é isso, não esquece, semana que vem, semana cheia de vídeo aí, é quarta, quinta, domingo, é nóis.